Ao professor Régio Conrado, primeiramente com esta questão que hoje havia colocado sobre o impacto social e econômico para estas comunidades de Cabo Delgado que se deparam com uma escolta policial atacada. E a outra questão que ia colocar, como vai ter um pouco mais de tempo, será que a tecnologia, por exemplo, o uso de drones, não permitiria evitar este tipo de emboscadas que acompanhamos? Olha, é mais do que evidente, todos os trabalhos consistentes sobre a questão do terrorismo, não só em Moçambique, mas também há colegas meus que estão a trabalhar sobre este fenómeno, como Vincent Foucher, por exemplo, a trabalhar no caso da Nigéria, Eliette Betty, por exemplo, a trabalhar sobre o caso do Mali, obviamente que mostram que o fenómeno terrorista tem impactos negativos, perversos, desestruturantes em qualquer que seja a sociedade. Mais do que evidente, na província de Cabo Delgado, é óbvio que o terrorismo não só afetou socialmente, ou psíquica e psicologicamente, portanto, as populações, mas também afetou o tecido económico, porque quando há uma situação de insegurança, uma situação de conflito, uma situação, digamos, de guerra, é óbvio que todo e qualquer comércio fica prejudicado. Entramos para um cenário de insegurança generalizada e isto, obviamente, impacta negativamente qualquer que seja o tipo, seja em termos de investimento, em termos de circulação, seja em termos de acesso, portanto, aos produtos. Esta emboscada, obviamente que é uma emboscada, como foi dito pelo meu colega Dr. Balazar Rafael, que é mais uma emboscada, mas uma emboscada que ocorre num contexto geral de controle que as nossas forças de defesa e segurança hoje têm da província de Cabo Delgado. Devo-lhe dizer, Danissa, é verdade que a evolução do terrorismo na província de Cabo Delgado muitas vezes dá a impressão de que a situação manteve-se a mesma, mas o facto é que, se nós recordarmos, entre 2017 e 2021, a situação em Cabo Delgado estava péssima, estava pior, e hoje as nossas forças de defesa e segurança, junto às forças do Ruanda, conseguiram manter, digamos, uma certa segurança. Por isso que eu disse que existem bolsos de insegurança. Esses bolsos de insegurança é por causa da reestruturação destes grupos terroristas. Por causa da perca de capacidade de intervenção, a única forma que eles têm é, de facto, de usar emboscadas, de usar a violência extrema, que é o caráter típico do terrorismo, como em qualquer parte do mundo. Então, nós podemos dizer que, em termos, digamos, de uso de tecnologias, deixe-me chamar a atenção que as nossas forças de defesa e segurança têm feito investimentos massivos no que concerne, seja em termos de reforma de recursos humanos, treinamento e aprofundamento dos conhecimentos táticos e estratégicos ao nível de guerra, portanto, o terrorismo e particularmente a guerra de guerrilha, mas também tem feito investimentos muito massivos em termos de material. Se Moçambique hoje não tivesse feito investimentos massivos, por mais que nós estivéssemos Ruanda e Moçambique, a situação de Cabo Delgado não teria conhecido a evolução que nós temos, porque o maior número de pessoas que estão envolvidas na guerra de Cabo Delgado são os nossos. E deixa-me partilhar cá um dado que eu constatei das longas e longas conversas que eu tive com os militares na província de Cabo Delgado. A única coisa que eles dizem é que, de facto, os grupos terroristas, eles conseguem, em parte, proceder com os seus ataques, porque ainda nós temos parte da população ou de grupos de indivíduos dentro da população que servem, na verdade, de contra-inteligência militar ou de recolha de informação ao serviço dos interesses militares, portanto, destes grupos terroristas. Tecnicamente, o que estamos a dizer que o que se deve reforçar na província de Cabo Delgado, para além dos drones, temos alguns drones de reconhecimento militares, é verdade que provavelmente precisamos ainda de mais drones, mas isso implica também outro tipo de esforço económico e financeiro que o país tem que fazer, porque um drone, por exemplo, civil ou de reconhecimento, por exemplo, pode custar $1 milhão. Um drone, portanto, com capacidades de intervenção militar, custa um pouco mais. E isto, obviamente, exige algum esforço. Foram feitos esforços neste âmbito, não só em termos de drones, mas inclusivamente em termos de helicópteros, que têm a capacidade de poder fazer o apoio, portanto, aéreo, que é um aspecto central nesse tipo, portanto, de guerra. Agora, o que nós temos que dizer também é que na infraestrutura geral daquilo que é a evolução do terrorismo em Cabo Delgado, devem ficar evidentes duas constatações. A primeira é que as forças de defesa e segurança conseguiram dar um avanço qualitativo para o controle do território na província de Cabo Delgado. A segunda, houve um recuo de capacidade deste grupo, mesmo que eles continuem a atacar determinadas bolsas que criam instabilidade, perversão e, de facto, alguma percepção de insegurança que, de facto, é real, mas que também não é tão generalizada quanto nós podemos pensar.